procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol, que coordena a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, explicando então detalhes da denúncia que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Usou palavras muito fortes, disse que Lula foi identificado como o chefe máximo do esquema, usou também uma outra expressão como o grande general. Então ele explica neste momento aqui com diversos slides alguns detalhes desta denúncia dele, de Marisa Letícia, mais 7. O que nós vemos é que a propina arrecadada servia a 3 propósitos: alcançar uma governabilidade mediante corrupção, uma governabilidade corrompida. Em segundo lugar, alcançar, no caso do próprio partido do governo, que não precisava ser alcançado por uma governabilidade, alcançar em favor do próprio Partido dos Trabalhadores uma perpetuação criminosa no poder, por meio da formação de um colchão de recursos que seriam usados em campanhas eleitorais. Por fim, alcançar o enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos. Mas espera aí, se o esquema é esse esquema não tem por que estar restrito à Petrobras, não é verdade? E efetivamente o que as investigações mostraram é que esse esquema não estava restrito à Petrobras. Esse esquema envolvia não só a Petrobras, como envolvia a Eletrobras. Já existem acusações no Rio de Janeiro relativas a esse esquema. Esse esquema envolvia ainda o Ministério do Planejamento. A partir de um fatiamento Lava Jato, existem acusações oferecidas em São Paulo referentes a esse braço do esquema. Existem investigações ainda em relação ao Ministério da Saúde. Existem acusações formais em Curitiba e em Brasília referentes a um braço desse esquema no âmbito da Caixa Econômica Federal. E as investigações continuam em plano expansão, alcançando outros órgãos públicos. Aqui uma ressalva importante: embora não se possa dizer que todos os apadrinhados que assumiram cargos públicos, em todos os casos, arrecadaram propinas, é possível, a partir das provas, afirmar que existia sim um sistema com esse objetivo, o qual abarcava seguramente diversos cargos públicos. Você acompanha aqui na CBN a coletiva de imprensa em que Deltan Dallagnol, procurador da República, explica a denúncia que faz hoje o ex-presidente Lula. Esse esquema chamado de propinocracia, o que nós vemos é que esse esquema objetivava alcançar 3 fins. 3 fins que, em tese, esses fins poderiam ser lícitos. O primeiro fim é a governabilidade, algo bom para o Brasil. O país precisa ter governabilidade. O segundo fim era a perpetuação no poder, que é algo também legítimo. Cada partido busca se perpetuar no poder, implantar os seus planos, as suas ideias, o seu projeto de país. Além disso, se buscava enriquecimento, e não tem nada de errado em simplesmente enriquecer. O problema, nesse caso, foi o método que foi alcançado para alcançar essas finalidades. Douglas, você passa, por favor. O método alcançado contaminava os fins. O método usado para alcançar essa finalidade foi a corrupção, a arrecadação de propinas. E quando a corrupção foi usada para alcançar a governabilidade, nós temos uma governabilidade corrompida. Nós temos um projeto para o país de governo estabelecido não dentro daquilo que cada partido e político entende que é melhor para o país, mas estabelecido com base nas propinas. Daí propinocracia, é o governo regido pelas propinas. Além disso, essa corrupção contamina a finalidade de perpetuação no poder. E o que nós vemos é um partido político, o Partido dos Trabalhadores, buscando arrecadar recursos para se perpetuar criminosamente no poder. Ele formando um colchão de liquidez e recursos que seriam usados não só em campanhas presidenciais, mas também em outras campanhas da legenda, com a finalidade de se perpetuar no poder, mas de modo criminoso. Além disso, o enriquecimento que seria legítimo fora desse esquema, quando ele é buscado mediante corrupção, ele se torna um enriquecimento ilícito. Esses são os 3 grandes propósitos desse esquema investigado. O ex-presidente Lula está sendo denunciado pela Força Tarefa. Neste momento, a denúncia tem relação com o caso do triplex no Guarujá. De modo mais restrito e a propinocracia de modo mais amplo, o governo regido pela propina, nós conseguimos perceber que o Petrolão era parte de um esquema de governabilidade corrompida. Esses eram esquemas que dependiam da distribuição de cargos que era feita conscientemente para fins arrecadatórios, como nós veremos.
Quando Lula assumiu o governo federal, no início de 2003, ele tinha na sua base aliada 254 deputados federais. Isto é, a minoria dos 513 deputados federais. Após ele adotar uma política de distribuição de cargos que envolvia mais de 18 mil cargos de confiança e posições estratégicas, já agora em maio de 2003, a base aliada era composta por 325 deputados federais. Isto é, por uma maioria. Os próprios partidos Progressista e PMDB eram adversários na campanha de 2002 e depois de um processo de articulação com a obtenção de cargos para fins arrecadatórios, eles foram trazidos para perto do governo. A distribuição de cargos aí envolveu o apadrinhamento de diretores da Petrobras, como Paulo Roberto Costa, apadrinhado pelo Partido Progressista, e como Sérgio Machado, apadrinhado pelo PMDB, os quais receberam propinas da Lava Jato em favor deles e desses partidos. Agora, quem tinha poder para distribuir e efetivamente distribuiu cargos para fins arrecadatórios? Lula. Só o poder de decisão de Lula fazia estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo em nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. A título ilustrativo, após as eleições de 2002, Lula chegou a afirmar publicamente seu poder de comando, dizendo: se quiserem falar dos ministérios, não falem comigo, eu falarei com vocês. Nesse contexto, foi Lula quem determinou ao Conselho de Administração da Petrobras a nomeação de diretores da Petrobras para atender ao PT, ao PP e ao PMDB. Em depoimento perante a polícia, o próprio Lula reconheceu que escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, os quais foram enviados ao Conselho de Administração da Petrobras para aprovação formal. Em outro depoimento policial, o próprio Lula afirmou saber que os nomes dos diretores eram frutos de acordos políticos. Assim, Renato Duque foi nomeado, em fevereiro de 2003, diretor de serviços da Petrobras, para atender aos interesses arrecadatórios do Partido dos Trabalhadores. Do mesmo modo, Paulo Roberto Costa foi nomeado, em maio de 2002, diretor de abastecimento da Petrobras, para atender aos interesses arrecadatórios do Partido Progressista, e mais tarde, a partir de 2006, quando a base aliada se estremeceu em razão do mensalão, ele passou a atender também os interesses arrecadatórios do PMDB. Igualmente, Nestor Cerveró foi nomeado, em janeiro de 2003, diretor internacional da Petrobras para atender aos interesses arrecadatórios do Partido dos Trabalhadores. Mas, mais tarde, quando foi necessário trazer o apoio do PMDB, em razão do enfraquecimento da base aliada acarretado pelo mensalão, Nestor Cerveró passou a atender também os interesses arrecadatórios do PMDB do Senado. Mais tarde, Nestor Cerveró foi substituído por Jorge Zelada, que foi nomeado em março de 2008 para atender aos interesses arrecadatórios do PMDB da Câmara dos Deputados. Lula nomeou diretores para atender interesses do PP e do PMDB, ou determinou ainda que esses diretores atendessem os interesses arrecadatórios desses partidos, a fim de angariar apoio dos partidos que inicialmente não compunham a sua base de governo, ou ainda para que eles se mantivessem dentro da sua base. Mais ainda, Lula nomeou esses diretores, como ficará claro ao final dessa nossa exposição, para que usassem os seus cargos para arrecadação de propinas, junto a empresários com contratos públicos, a fim de que fossem essas propinas distribuídas para funcionários públicos, políticos e partidos políticos. Sem o poder de decisão de Lula, esse esquema seria impossível. Em quarto lugar, nós precisamos adicionar a esse conjunto de informações e evidências que nós estamos analisando o fato de que esse esquema criminoso era movido também por integrantes do Partido dos Trabalhadores, o que determinava uma influência e liderança partidárias de Lula para que ele funcionasse. Essas lideranças e influências eram demandadas. Esse esquema não era apenas um esquema de governo, era também um esquema de partido político. De fato, a Lava Jato, como o mensalão, não era apenas um esquema de governabilidade corrompida que demandava poder de decisão dentro do governo. Mensalão e Lava Jato foram esquemas gerenciados
primordialmente pelo Partido dos Trabalhadores, que objetivava a sua perpetuação criminosa no poder. Em razão disso, altas figuras e tesoureiros do PT estiveram em ambos os esquemas, o que exigia uma liderança partidária que Lula detinha para que esses esquemas funcionassem. É inconcebível que um líder partidário da dimensão de Lula não tomasse parte e, mais do que isso, que ele não estivesse no comando de esquemas que revelam uma forma constante e própria de obter recursos públicos pelo Partido dos Trabalhadores. O funcionamento do Mensalão e da Lava Jato dependia não só de seu poder como governante, mas de seu comando como um líder partidário. Há muitas evidências de que esse esquema era partidário, sendo gerenciado primordialmente pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos rever algumas dessas evidências angariadas ao longo de todas as investigações da Lava Jato. Em primeiro lugar, vários colaboradores, como Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Pedro Barusco, Nestor Cerveró, Fernando Soares, revelaram a existência do esquema partidário que beneficiava o Partido dos Trabalhadores. Paulo Roberto Costa, por exemplo, em setembro de 2014, ele declarou que 3% de todos os contratos da Petrobras eram destinados em propinas para partidos políticos, sendo 1% para o Partido Progressista e 2% para o Partido dos Trabalhadores. Pedro Barusco, que devolveu aos cofres públicos aproximadamente 100 milhões de dólares que ele tinha recebido a título de propina, ele estimou que o Partido dos Trabalhadores recebeu propinas em um valor entre 150 e 200 milhões de dólares. Recolheram-se fortes provas ainda de que um empréstimo para o Partido dos Trabalhadores de 12 milhões de reais, feito pelo Banco Chain, foi quitado por meio de um direcionamento de um contrato da Petrobras bilionário referente à sonda Vitória 10.000. Angararam-se fortes evidências também de que a construtora Cetal, que colabora com as investigações, repassou propinas para o Partido dos Trabalhadores por meio de transferências para a Gráfica Atitude, que tem relações com o PT a pedido de João Vacari, que é o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Some-se ainda que 2 ex-tesoureiros do PT já foram denunciados na Lava Jato: João Vacari Neto, que responde a 6 ações penais, e Paulo Ferreira, que responde a uma ação penal recente em que ele é acusado de receber propinas em nome do PT, que são recursos desviados de um contrato de construção do novo SEMPES da Petrobras. Propinas essas que foram repassadas a familiares, blogs e até mesmo escolas de samba, inclusive com o uso de contratos falsos. Obtiveram-se, além disso, provas consistentes de que líderes partidários enriqueceram ilicitamente, como José Dirceu, que responde a 2 ações penais da Lava Jato. José Dirceu foi acusado de receber 15 milhões de reais, razão pela qual ele já foi inclusive condenado criminalmente. Esse valor incluía reformas em imóveis e compra de apartamento, além que são benefícios claramente pessoais. Outro exemplo disso é o caso do próprio Lula, que, como se verá, recebeu pelo menos 3,7 milhões em aumento do seu patrimônio a título de propinas. O esquema criminoso precisava ser comandado necessariamente por alguém que tinha domínio de 2 máquinas, da máquina do partido e da máquina do governo. Que poder tinha o PT para obter essas propinas a partir de altos funcionários da Petrobras, se não fosse o poder de Lula? Que poder tinha o João Vacari ou Paulo Ferreira para demandarem propinas em nome do governo, se eles não tinham cargos públicos, se não era o poder de Lula? Por outro lado, que poder tinha o próprio governo para determinar a ação de soldados do Partido dos Trabalhadores, se não fosse o poder de Lula? A conclusão inequívoca é a de que Lula era o elo comum e necessário entre o esquema partidário e o esquema de governo. A quinta peça que eu gostaria de adicionar a esse quebra-cabeça é o fato de que vários integrantes do Partido dos Trabalhadores, moralmente subordinados a Lula no partido, estiveram envolvidos na Lava Jato, assim como outras pessoas de fora do partido mais próximas a Lula.
Isso torna, mais uma vez, Lula o elo comum e necessário do esquema criminoso. Vejamos algumas dessas pessoas. Seguindo aqui, a partir do círculo azul, em sentido horário, nós temos em primeiro lugar José Dirceu, que foi acusado em 2 ações penais da Lava Jato e condenado em uma delas a mais de 23 anos de prisão. José Dirceu foi próximo a Lula por décadas, intercalando-se com ele na presidência do Partido dos Trabalhadores. Dirceu chegou a ser ministro da Casa Civil de Lula, tendo sido chamado de homem forte do governo, o número 2, ou ainda o braço direito de Lula. Em seguida nós temos os ex-tesoureiros do PT, Paulo Ferreira e João Vacari. O último deles responde a 6 ações penais na Lava Jato. Depois aparece João Santana, acusado por receber, em conta oculta no exterior, pagamentos com dinheiro de propina e por meio de contrato falso. João Santana foi marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, especificamente das campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010 e 2014. O próximo nome da nossa lista é o de José Carlos Bunlai, agropecuarista descrito publicamente como alguém que tinha livre acesso ao gabinete de Lula. Ele foi acusado na Lava Jato por ser testa de ferro do Partido dos Trabalhadores no empréstimo de 12 milhões de reais que favoreceu esse partido e foi quitado com dinheiro público, com dinheiro da Petrobras. Nós temos ainda André Vargas, condenado na Lava Jato por receber dinheiro desviado de contratos de publicidade com a Caixa Econômica Federal. Ele foi vice-presidente e líder do PT na Câmara dos Deputados. Por fim, na qualidade de investigado e não de réu, aparece aqui o nome de José de Felipe Júnior, que é suspeito também de ter recebido propinas no esquema da Lava Jato. Ele foi tesoureiro da campanha de Lula em 2006 e é ex-presidente do Instituto Lula. Aqui, novamente, dentro desse quadro, o elo evidente de todas essas pessoas, inclusive pessoas de fora da estrutura partidária, como João Santana e Bunlai, é o comando do esquema por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula também tinha uma relação conveniente, bastante próxima com os empreiteiros envolvidos na Lava Jato, embora não fossem amigos pessoais. Há registros de viagens suas com os executivos das empreiteiras e ainda apontamentos em aparelhos eletrônicos que mostram que os grandes empreiteiros, como Léo Pinheiro e Marcelo Debrecht, despachavam questões de seu interesse diretamente com Lula. Enfim, Lula é o elo comum essencial que conecta diversos personagens envolvidos na Lava Jato e que, com seu comando, tornou esse esquema possível e real. Em sexto lugar, nós precisamos compreender o mensalão, porque a análise do mensalão, em conjunto com a Lava Jato, apontará para Lula como comandante dos esquemas. Mensalão e Lava Jato são duas faces de uma mesma moeda. Ambos são esquemas de corrupção desenvolvidos por um mesmo governo e por um mesmo partido com, em geral, 3 objetivos: alcançar a governabilidade corrompida, perpetuar criminosamente o poder e enriquecer ilicitamente. Enquanto no mensalão o apoio político era comprado com mesadas, na Lava Jato o apoio político era comprado com cargos distribuídos para fins arrecadatórios. O mensalão foi um grande esquema de corrupção e desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para líderes partidários do PP, PL, PTB, PMDB e do próprio PT, comandado por um núcleo político chefiado por José Dirceu e outros 3 dirigentes partidários: José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira, tudo segundo a acusação do Ministério Público Federal perante o Supremo Tribunal Federal. Lá se descobriu que havia o que se chamou de núcleo publicitário também, o qual firmou empréstimos fajutos com bancos como Rural e BMG, assim como contratos de publicidade fictícios com órgãos públicos como o Banco do Brasil, tendo ainda havido investigações sobre contratos com outros ministérios, como o Ministério dos Esportes, Correios e Eletronorte. Como na investigação que aqui foi chamada de propinocracia, lá também existem indicativos fortes de que o esquema estava espalhado em diversos órgãos públicos. Esses contratos falsos geraram recursos a fim de pagar propinas em prol de uma governabilidade corrompida.
O mensalão foi, assim, um esquema similar à Lava Jato de governabilidade corrompida, de perpetuação criminosa no poder e de enriquecimento ilícito que já foi comprovado perante o Supremo Tribunal Federal. Uma vez rememorado o esquema mensalão, é possível agora adicionar uma nova peça ao nosso quebra-cabeça, que é o fato de que foram acusadas e condenadas no mensalão também pessoas muito próximas a Lula, que orbitavam ao redor dele. De fato, vários integrantes do PT, incluindo dirigentes de partido, líderes de bancada e agentes públicos petistas do governo, foram denunciados no mensalão, como observamos nesse gráfico aqui que vocês veem, em que eu seguirei no sentido horário a partir novamente do círculo azul. Primeiro nós temos aí José Dirceu, o braço direito de Lula, sobre o qual já se falou, o qual foi condenado no mensalão como líder do núcleo político, verdadeiro mentor do mensalão. Em seguida temos Delúbio Soares, o qual foi tesoureiro do PT e condenado também no mensalão. Depois aparece o nome de Silvio Pereira, o qual foi secretário-geral do PT. Acusado no mensalão, teve o seu processo condicionalmente suspenso, por isso não foi sentenciado. José Genuíno, por sua vez, foi presidente do PT e condenado no mensalão. O próximo, João Paulo Cunha, foi igualmente condenado no mensalão. O petista foi presidente da Câmara dos Deputados e fez parte da coordenação da campanha de Lula em 2002. Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi condenado no mensalão. Líderes do PP, com o qual Lula se relacionava para garantir a governabilidade, como Pedro Corrêa, José Janene, Pedro Henry, João Genu, foram acusados no mensalão e aparecem novamente na Lava Jato. Valdemar Costa Neto foi presidente do PL e líder do partido na Câmara dos Deputados, tendo sido igualmente acusado no mensalão. Por fim, nós temos José Borba, líder do PMDB na Câmara, que também foi denunciado no mensalão. Assim, a relevância dessas pessoas para a governabilidade ou a proximidade delas a Lula, assim como seu envolvimento apontado por provas nos crimes, é mais um elemento que está a apontar para a centralidade de Lula nesse esquema criminoso. Aqui, fazendo parênteses, nós não estamos recuperando o caso mensalão para apontar se Lula deveria ou não ser acusado em razão desse esquema. Mas sim, nós invocamos esse esquema a título de mais uma peça probatória de um grande quebra-cabeça. Além disso, uma coisa é certa: depois do mensalão, Lula não pode mais alegar desconhecimento de um esquema tão semelhante. Um sistema que ocorreu diretamente sob os seus olhares mais diretos e envolvendo as pessoas a ele mais próximas. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. O oitavo elemento que adicionamos a esse quebra-cabeça é o significado da continuidade do esquema criminoso do mensalão na modalidade petrolão, mesmo após a saída de José Dirceu do governo em 2005, o que não deixa outra hipótese, senão a de que Lula era o comandante do esquema. Como vimos, José Dirceu era o braço direito de Lula na época em que ele foi ministro-chefe da Casa Civil. Ele foi, nesse contexto, um grande articulador político. Ele ficou responsável por estruturar a base aliada pela distribuição de cargos. Ele chegou a receber delegação de poder para dar provimento a cargos da alta administração pública federal, por meio do decreto número 4734 de 2003. Embora a definição dos nomes e cargos estratégicos ou com disputa fosse decidida por Lula pessoalmente. José Dirceu foi apontado e condenado como líder político do mensalão. Contudo, embora ele tenha saído do governo em 2005, o esquema continuou na forma de petrolão. Isso deixa claro que o comandante do esquema não era José Dirceu, e sim alguém que estava acima de José Dirceu. Abaixo de José Dirceu não haveria capacidade de articulação para fazer esse esquema girar, porque dependia de nomeações para cargos que são feitos na cúpula do poder. Só havia a possibilidade de o comandante estar acima, e aí estava o verdadeiro maestro dessa orquestra criminosa, Lula. De fato, mensalão e lava-jato, como vimos, eram esquemas que dependiam de duas máquinas para girar. Uma máquina de governo, de distribuição de pessoas em cargos públicos e nomeações,
e uma máquina de partido, em que integrantes do Partido dos Trabalhadores coletavam e administravam a propina. Lula era o elo comum e necessário para as duas máquinas que faziam o esquema rodar: a máquina do partido e a máquina do governo. Em nono lugar, o fato de Lula ser o único vértice comum do esquema de corrupção desenvolvido em vários órgãos públicos federais de modo idêntico também mostra que ele era o seu real comandante. Realmente, Lula, além de ser o ponto em comum entre o governo e o partido, ele era o vértice dos vários órgãos públicos em que o esquema se disseminou. Vamos recuperar aquele diagnóstico que nós fizemos na Lava Jato da existência de algo que nós chamamos de propinocracia, ou governo mediante propinas, ou governo regido pelas propinas. Nesse diagnóstico da propinocracia, observa-se que o esquema se espalhou por vários órgãos públicos federais. O único vértice comum a esses esquemas todos era, sem sombra de dúvidas, Lula. Além desses órgãos, nós devemos lembrar que a Lava Jato e outras operações estão em plena expansão, como a Operação Turbulência, envolvendo a transposição do Rio São Francisco, ou a Operação Tabela Periódica, envolvendo a empresa Valec. Mais ainda, nós observamos que o esquema existia de modo bastante difuso na linha de diversos depoimentos. Prestaram declarações nesse sentido Delcídio do Amaral, Pedro Corrêa, Paulo Roberto Costa, Roberto Jefferson no Mensalão e Sérgio Machado, dizendo que esse esquema estava enraizado nos mais diversos órgãos públicos. Sérgio Machado chegou a dizer que a Petrobras é a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. Roberto Jefferson, lá atrás no Mensalão, em depoimento, ele explicou que as diretorias e outros cargos relevantes na administração pública, resultantes da composição político-partidária, tinham a função de arrecadar dinheiro do próprio órgão público pela sistemática do desvio e superfaturamento, e também de pressionar empresas privadas que se relacionavam com esses órgãos a fazer, abre aspas, doações, fecha aspas.